Oi pessoal, tudo bom? Mais um domingo estamos aqui reunidos, né? Hoje é 21 de junho de 2020 e nós de novo estamos afastados. Mas não tem problema porque a internet está nos unindo, né, nesse momento. É o que nos cabe, é o que nos resta fazer, é nos unir através da internet, né? Já que é um meio muito importante. E hoje a gente vai fazer um encontro muito especial. Todo domingo eu digo que é muito especial, na verdade. Mas é porque cada palavra, cada passagem bíblica, cada passagem que a gente se aprofunda, ela traz uma mensagem que é atual. Ela nunca vai dizer a mesma coisa. Cada passagem bíblica que a gente lê em vários momentos diferentes da nossa vida, ela vai nos tocar o coração de alguma forma, ela vai atualizar, né? Ela se atualiza constantemente, é incrível. E sabe por que isso acontece? Porque é o verbo de Deus, né? Realmente a Bíblia, ela contém a palavra de Deus e Deus ele não parou no tempo. Deus ele continua conosco, né? Para sempre, por todos os séculos e séculos, na verdade. Então hoje, para a gente começar nosso encontro muito especial, que já vocês vão entender por que ele é tão especial, a gente vai fazer uma oração um pouquinho diferente. Eu já passei a oração, né, para a mãe de vocês. É uma oração bem pequenininha, tá bom? A gente vai pedir ao Espírito Santo, pedir a Deus para nos inspirar, para nos dar entendimento, amor, para que a gente acolha essa palavra que a gente vai ouvir e para que a gente bote em prática tudo que a gente for aprender hoje, tá bom? E só para falar sobre nosso cenário, né? Já dá para vocês verem aqui algumas coisas que tem a ver com o que a gente vai falar. E aqui em cima, ó, a gente tem uma, não sei se dá para vocês verem direitinho, mas a gente tem uma imagem do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. E por que eu coloquei, né? Porque ontem e antes de ontem, a gente, na verdade, sábado, sexta e sábado, a gente celebrou essas duas festas, né? Que são muito importantes. Então vamos pedir a Deus, pedir a Jesus e Maria, para que nós tenhamos um coração de amor, um coração verdadeiramente amável, dócil à palavra de Deus e aos outros, né, que nós sejamos amorosos, bondosos, para que a gente se aproxime do próximo e de Deus. Então vamos lá fazer essa oração diferente? É assim: inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Ixi, gente, eu esqueci da oração principal, né? Que é em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pois é, como eu falei, o nosso encontro ele é muito especial. E por que ele é tão especial hoje? Hoje a gente vai falar sobre medo. O que é que tem de mais atual do que falar sobre medo nessa nossa realidade, né? Tá tão difícil, tem tantos momentos delicados, a gente tá passando por uma situação tão delicada, todo mundo afastado. A gente fica com saudade dos nossos amigos, dos nossos familiares que a gente não vê. Até das pessoas que a gente convive, a gente tem que se afastar, né? Não pode dar abraço. E a gente fica com medo, né? Então esse dia, esse encontro, essa passagem bíblica, ela vai tocar os nossos corações, eu tenho certeza. Porque a gente tem que falar sobre medo. E a gente vai falar hoje sobre medo. E quem vai falar com a gente sobre medo é ninguém menos do que Jesus, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? Jesus vem falar conosco hoje sobre medo. E pra gente só fazer uma introdução, ó, o que tem aqui nessas fotos? O que vocês estão vendo? Dá pra ver? Que eu coloquei uma criança com medo do coronavírus, coloquei uma criança triste com a família dela, que parece que tá brigando, né? Menino como se tivesse medo do escuro. Aqui um homem com medo de uma cobra. Aqui um gato preto, né? Que tem gente que tem medo de gato preto. E eu queria saber de vocês. Vocês têm medo de alguma coisa? Vocês estão com medo de alguma coisa nesses dias? Quero que vocês reflitam aí, vamos ver. Pois é, mas apesar do medo, a gente vai ver hoje que a gente tem que
fazer um contra-ataque. A gente tem que atacar esse medo. E como é que a gente ataca esse medo? É com a fé. Só a fé que vai nos encorajar, só a fé que vai nos fortalecer. Então hoje a gente vai falar sobre medo e também vai falar sobre o nosso testemunho de fé. Será que nós estamos agindo como católicos, como cristãos, enquanto nós ficamos com medo, deixamos o medo nos paralisar? Porque às vezes a gente deixa o medo nos paralisar, né? Mas nós, como cristãos, como católicos, nós não podemos nos paralisar pelo medo. Nós somos encorajados por Jesus, é Jesus quem fala conosco sobre o medo. E já a gente vai ver o que ele diz pra gente. Mas antes de tudo, eu queria só perguntar a vocês. Vocês acreditam em azar? Vocês acreditam em gato preto, que traz má sorte? Pois é, hoje a gente vai ver que a gente não tem que se preocupar com azar ou com sorte. A gente tem que se preocupar com Deus. A gente tem que ouvir o que Deus fala, tem que fazer a nossa parte para que a gente possa confiar só em Deus, só a providência de Deus, só o poder de Deus que nos salva, que nos ajuda. E quem fala isso pra gente é Jesus, e já a gente vai ler. E eu queria perguntar a vocês, reflitam aí, antes da gente fazer a nossa leitura bíblica. O que faz vocês ficarem com medo hoje? Vocês estão com medo de alguma coisa? Vocês têm medo de perder algum ente querido? Vocês estão com medo de ficar doentes? Vocês estão com medo de as pessoas esquecerem de vocês? Vocês estão com medo de falar, de conversar, de puxar assunto, de aconselhar? Como é? E antes disso tudo, vocês tinham medos? Quais eram os medos de vocês? Vocês lembram? Vocês tinham medo que as pessoas rissem de vocês? Por exemplo, quando vocês têm que apresentar um trabalho? Ou você tem medo que as pessoas lhe julguem porque você gosta, sei lá, de ler em vez de gostar de jogar bola? Você tem medo do que as pessoas vão falar de você porque você gosta de ir para a igreja? Não sei. Me digam aí, quais os medos que vocês têm? Quem já fez leitura na liturgia, né, na missa? Deixa eu ver, a Ana Rosa já fez, o Edson. Vocês ficaram com medo quando vocês falaram? Por quê? Vocês tinham medo de falar em público? É isso? Pensem aí nos medos de vocês, nos que vocês tinham antes, nos que vocês têm agora. Reflitam. E o que é que esse medo fez com vocês? Vocês deixaram de fazer alguma coisa? Vocês preferiram deixar pra lá porque vocês tinham medo? Vocês deixaram de tentar andar de bicicleta porque tinham medo de cair? Ou deixaram de fazer alguma coisa porque vocês tinham medo do que a professora ia dizer? Ou deixaram de fazer alguma coisa por medo de decepcionar alguém, de decepcionar a mãe, de decepcionar o irmão? Vocês já sentiram isso? Pois é, mas hoje a gente vai falar sobre isso, né? E vocês vão ver como o medo, ele é ruim, porque ele nos paralisa, ele nos deixa imóveis, ele nos deixa sem atitude. Às vezes a gente precisa tomar uma atitude, precisa fazer uma mudança na nossa vida e a gente fica com medo. E Jesus, ele vem falar pra gente. Então, para que a gente escute direto de Jesus o que ele quer que a gente faça com esse medo que a gente tem, a gente vai precisar da Bíblia, claro. E a gente vai ler hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 26 a 33. Eu tô pescando por aqui, eu anotei, porque senão eu não decoro. Então, hoje a gente vai ler o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 26 a 33. Mateus está no Novo Testamento ou está no Antigo Testamento?
Vocês sabem? Mateus está no Novo Testamento, é o primeiro evangelho, né? Então a gente vai pegar nossa Bíblia, ó, aqui, né, à frente, e você vai lá pro finalzinho, ó, que é no Novo Testamento. É o primeiro livro, tá vendo? Esse aqui, ó, primeiro livro. Aí você vai abrir Mateus, capítulo 10, versículo de 26 a 33. Eu vou fazer a leitura como no encontro passado, porque, como eu falei, a minha Bíblia é diferente da de vocês. Então, pode ser que alguns não encontrem, fiquem em dúvida, né? Qual é mesmo? Será que é esse capítulo? Será que eu errei? Então, eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhar na Bíblia de vocês. Mas, vocês podem pausar ou passar essa parte e lerem só na Bíblia de vocês. Que aí vocês vão ler 1, 2, 3 vezes, até guardarem aquela palavra, até entenderem completamente e verificarem qual a parte da passagem que chamou mais a atenção, tá bom? Então vamos lá, quando a gente vai fazer a proclamação do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 26 a 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até os vossos cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deu para entender aí? Agora vocês pausam, leem mais 1 ou 2 ou 3 vezes, né? Leiam calmamente. Depois a gente retorna para poder fazer a meditação, né, do que a gente leu, tá bom? Então, pausem aí. Pronto, pessoal, vocês já leram, eu já li, né? A gente leu junto aqui. E o que é que fala nessa passagem? Quem está falando? Vamos começar, né? Quem é que está falando nessa passagem? Primeira frase: naquele tempo, disse Jesus. A quem? Com quem Jesus estava conversando? Disse Jesus a seus apóstolos, né? Então, ele estava conversando com os apóstolos. Ele estava conversando com aqueles amigos dele, com as pessoas escolhidas dele, né? E nós, assim como os apóstolos, né? Nós também somos escolhidos. Deus, ele quer que nós sejamos como filhos. Ele nos ama como filhos, não é verdade? Então, ele está falando para os apóstolos, está conversando com eles e ele está revelando várias coisas. O que é que ele está falando para os apóstolos? O que é que ele falou para os apóstolos? Primeiro ele diz para os apóstolos que os apóstolos vão ouvir coisas de Jesus, né? Vão ouvir Jesus falar. E o que Jesus falar para os apóstolos têm que passar para frente essa mensagem. Porque ele disse que tudo o que foi encoberto, não há nada que seja encoberto que não vai ser revelado. Tudo que está encoberto vai ser revelado. E vai ser revelado por meio de Jesus. E essa revelação, os apóstolos eles têm que botar
adiante. Se os apóstolos tivessem ficado com medo, né? Se eles tivessem ficado com medo de morrer depois que Jesus morreu, a gente não seria católico hoje, a gente não seria cristão hoje, a gente não ia conhecer Jesus, a gente não ia saber que Jesus nos ama. Pois é, por causa da coragem dos apóstolos, né? Mas antes de Jesus morrer, ele estava preparando os apóstolos, estava dizendo, ó, não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Jesus está dizendo assim, olha, tudo por enquanto que vocês não sabem vai ser revelado, tudo vai ser descoberto. E o que era que os apóstolos não sabiam, né? Que Jesus ele ia ressuscitar, que Jesus ia morrer por nós e que nós teríamos a salvação. E depois os apóstolos, sabendo disso, eles tinham que falar, e eles falaram. E eles não tiveram medo, né? Mas Jesus continua, né? Ele continua falando com os apóstolos, e ele disse uma frase que me marcou muito. Eu não sei qual foi a frase que marcou muito vocês, mas essa daqui, ó. Não tenhais medo daquele que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Pesado, né? Pois é. E Jesus, ele diz de novo, ó, não tenham medo, né? Ele tá falando para os apóstolos, não tenhais medo. E mais adiante, ele diz assim, quanto a vós, quanto a vocês, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Vocês sabiam que Jesus, que Deus, ele conhece tanto a gente, ele nos ama tanto, que ele sabe até o número de cabelo que a gente tem na cabeça? Vocês já imaginaram um Deus de amor que sabe o tanto de cabelo que tem na cabeça de vocês? Pois é. Ele nos ama tanto que ele sabe até o tanto de fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Agora eu quero que vocês pensem aí, quem é a pessoa que vocês mais amam aqui na Terra? Pensem aí. Vocês sabem o número de cabelo que essa pessoa tem? Pessoa que você mais ama, que você conhece, que você sabe de tudo, que você é apaixonado. Pode ser, por exemplo, a sua mãe, o seu pai. Você sabe o tanto de cabelo que eles têm? Eu não sei, não. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Eu não sei nem o tanto de cabelo que eu tenho e eu me amo. Mas aí você imagina o tamanho do amor de um Deus que sabe o número de cabelo de cada filho, porque ele nos ama. E ele sabe de tudo, de tudo, de tudo da nossa vida. Ele sabe de todos os nossos medos, de todas as nossas alegrias. Ele nos conhece. E você imagina o tamanho do amor desse Deus por nós, não é? Não é enorme? Só pode ser enorme. E vocês, Jesus aqui falando, né? Ele diz assim, ó. Não tenham medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Você sabe o que é pardal? Pardal é um passarinho, né? Aí ele tá dizendo aqui que nós valemos mais do que muitos pardais. Tipo assim, ele fala antes, né, que os passarinhos não são vendidos, né? Os pardais não são vendidos, mas, no entanto, nenhum dos pardais morre se for sem um consentimento de Deus. Quem deixa os pardais morrer ou não é Deus. Aí se Deus se preocupa com os pardais, com os passarinhos, vocês acham que ele não vai se preocupar com vocês? Conosco? Pois é, Jesus, ele se preocupa demais conosco, ele nos ama demais. E isso quer dizer que ele não gosta dos pardais? Não, isso não quer dizer que ele não gosta dos pardais. Os pardais são importantes, os pássaros, os animais, as florestas, são tudo muito importante para Deus, né? Só que nós somos a obra-prima de Deus. Deus criou o mundo, criou os animais, criou o céu, a terra e no final ele criou o homem, né? Criou os seres humanos e ele nos deu de presente uma alma, né? E a nossa alma, ela não se acaba, é uma alma eterna.
E nós fomos criados para a eternidade, nós fomos criados para sermos felizes eternamente. Nós fomos criados para viver junto de Deus. Então, vocês acham que se Deus ama os pardais, fez os passarinhos, e Ele se importa com tudo isso, imagine o que é que Ele não sente por nós, né? Imagine o tamanho da dedicação, o tamanho do esforço que Deus faz diariamente por nós. Vocês já pensaram nisso? Pois é. E aí, a gente chega no ponto do medo. Jesus, ele diz assim, não tenhais medo. E por que ele está mandando a gente não ter medo? Vocês sabem? Vocês pegaram a mensagem de Jesus? Ele disse assim, não tenhais medo, né? Ele estava falando para os apóstolos que eles iam provavelmente ficar com medo de alguma coisa. Os apóstolos ainda não sabiam. Mas ele repete 3 vezes para os apóstolos não terem medo. Não tenhais medo. E vocês, atualmente? Vocês estão tendo medo? Né? A gente já falou, né? Vocês já refletiram? Pois lembrem aí, quais são os medos de vocês nesse momento? Esse medo está deixando o coração de vocês inquieto? Esse medo está deixando vocês de acreditarem em Deus? Esse medo está deixando vocês dizerem assim, esse Deus não existe não, porque tanta coisa ruim está acontecendo, tanta gente está morrendo, tanta gente está adoecendo, tantos idosos, tantas crianças estão longe uns dos outros, das famílias. Esse Deus, ele não está nem aí pra gente. Será que é assim que a gente se sente às vezes? Pois é, por isso que Jesus ele vem falar, não tenhais medo. Não tenham medo, não tenham medo da gripe, não tenham medo das doenças, das pestes, das calamidades, das tragédias. Não tenhais medo, porque senão nós vamos acabar dando espaço para o inimigo, para o espírito ruim, para que ele nos encoraje a deixar de amar Deus. Mas Deus, ele nos ama como filhos. Ele sabe o número de cabelos da nossa cabeça, ele sabe o nosso nome, ele nos conhece. E apesar de a gente ter medo, a gente não pode dar razão para esse medo, dar lugar para esse medo, porque a consequência vai ser deixar de amar a Deus, deixar de acreditar em Deus. É por isso que eu perguntei no começo o que tinha a ver, né, o medo com a nossa fé. Tem gente que acredita no azar, né, em sorte, no azar, e não quer acreditar em Deus, não quer acreditar no poder de Deus. A gente já falou que Deus, ele é o Deus do impossível. Deus, ele é o Deus todo-poderoso. E eu tenho rezado todo dia para que acabe, né, a pandemia. Mas eu não deixo o medo tomar o meu coração. Eu não deixo, porque eu sei que tem um Deus todo-poderoso que cuida de mim. E isso não pode nos paralisar, isso não pode nos afastar de Deus, isso não pode deixar que a nossa fé fique menor. Qual é a razão? Se tem um Deus que nos ama. Agora, eu quero que vocês me digam, escrevam aí no caderno de vocês, dos medos de vocês, que vocês estão temendo agora, mas que vocês percebem que afasta vocês de Deus. Anotem aí, o que vocês acham como esses medos estão afastando vocês de Deus? Vocês estão com raiva da situação? Pode ser de qualquer medo, não precisa ser o medo relacionado à pandemia, não. Porque às vezes a gente está passando por situação que não tem nada a ver, né, com essa história dessa pandemia. Vocês têm medo de sofrer, medo de adoecer, ou medo de morrer, de ficar só, medo de cair, de se arranhar, de se machucar. Medo, não sei, algum medo.
Pensem aí nos medos de vocês e reflitam se esse medo está afastando vocês de Deus. Aí só mais uma coisa, nós, né, como eu falei, nós temos uma alma eterna. Deus, Ele quer que nós vivamos eternamente com Ele, né? Em alegria, em harmonia, né? É esse o desejo de Deus para as nossas vidas. E para que isso aconteça, a gente tem que ter fé em Deus. A gente não pode ter fé em sorte ou no azar, né? A gente tem que confiar inteiramente, se entregar as nossas vidas para esse Deus. E é difícil, né? Às vezes é muito difícil, porque o medo, ele tem um poder muito grande sobre a gente. A gente se desespera, às vezes, né? A gente não consegue, por exemplo, às vezes a gente vai fazer uma prova que é muito difícil, que a gente não consegue entender. Ao invés da gente estudar, só dá vontade de chorar, né? É um medo, assim. E ele tem esse poder sobre a gente, né? Um poder de transformar o pouco de esperança que a gente tem em mais medo e mais sofrimento. E Jesus, ele vem falar pra gente, né? Não tenhais medo. É ele quem diz, não tenhais medo. Agora, não ter medo não significa que você não tem que estudar. Que você tem que passar no meio de um tiroteio ou passar no meio de um incêndio. Não quer dizer isso. Não se proteger de doenças. Não é isso. Ele não está dizendo seja louco, ele está dizendo não tenha medo. Tome as atitudes corretas, né? Mas é natural que nós tenhamos atitudes que sejam condizentes, né? Que sejam sensatas. A gente não vai fazer loucura por aí esperando que Deus nos salve, que Deus nos dê superpoderes para que a gente resolva tudo, que nós não temos, né? Nós não temos superpoderes, nós não somos invencíveis, nós não temos que temer, nós temos que confiar em Deus. Mas isso não quer dizer que a gente vai fazer loucura para poder, testar Deus. A gente tem que acreditar do fundo do coração e lembrar, né, que Deus, ele nos ama como filhos e ele nos quer sem medo, para que a gente possa testemunhar, para que a gente possa dar bons exemplos, para que a gente possa fortalecer uns aos outros. Então, nesse momento, eu quero que vocês anotem também o que vocês acham que Deus quer de vocês. Anotem aí o que vocês acham que Deus quer de vocês. Ele quer que vocês sejam corajosos ou que vocês sejam medrosos? Ele quer que vocês tenham sensatez ou que vocês façam loucuras? Pensem aí. Escrevam aí o que vocês acham que Deus quer de vocês. Você acha que Ele quer que você dê uma palavra de conforto para alguém ou que você fique com vergonha, fique com medo? O que mais? Pensaram? Pois é, gente, diante dessa situação, diante de tantos medos que nós temos, a gente tem medo, é natural, nós somos seres humanos, nós somos frágeis, a gente tem medo de cair, de se machucar, tem medo de perder uma pessoa que a gente ama muito. Eu tenho medo de tudo isso também. Eu tenho medo de morcego, eu tenho medo de algum morcego me picar, sei lá, me morder. Eu tenho muitos medos, eu tenho medo de me machucar e ter alguma doença, ter que ficar internado, tomar injeção, fazer exame. Tem coisas que a gente vai agora, né, nessa época, história dessa doença, a gente fica já pensando em várias coisas ruins, fica pensando no que pode acontecer de errado, né? Tipo assim, se eu pegar essa doença, eu ficar com pneumonia, eu vou ficar internada, eu não vou poder ver ninguém, eu não vou poder mexer no celular, eu vou poder ficar na minha casa, vai dar tudo errado, eu vou morrer, tipo isso. A gente começa a se desesperar. Mas de que adianta a gente deixar tudo isso acontecer? A gente não tomar as atitudes corretas, não lavar a mão, por exemplo, né? Não ter higiene, cuidado com o que você recebe.
você se aproximar demais das pessoas. Se você não tomar essas atitudes, se você ficar com tanto medo que você esquecer de ter essas atitudes, algo de muito pior pode realmente acontecer. E o medo é que faz isso. E se a gente tem fé em Deus, a gente vai ter tranquilidade suficiente para tomar as atitudes corretas. Então agora, nesse momento de oração, eu quero fazer uma oração com vocês. A oração que a gente vai fazer agora é a leitura do Salmo 27, tá certo? Eu não vou ler, vocês vão abrir a Bíblia de vocês no Salmo 27 e vão fazer a leitura desse Salmo, tá? O Salmo, esse livro, eu não sei, é depois do livro de Jó. Vocês vão procurar o Salmo 27. Entre parênteses fica o número 26. Aí vocês vão procurar o Salmo que começa assim: O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é quem defende a minha vida, a quem temerei? Aí vocês vão ler dos versículos 1 ao 7, tá certo? Essa é a nossa oração. E agora, depois que vocês fizerem a oração, vocês vão fazer um momento de contemplação. Eu quero saber de vocês o que Jesus, o que Deus tocou nos corações de vocês. A gente viu que Deus, ele sabe contado o número de cabelos que a gente tem na cabeça, de tão importante que nós somos para ele, né? E como é que você se sentiu ao saber que Deus te ama tanto, que ele tem o número dos cabelos de vocês contados? Você se sentiu especial? Você se sentiu mais confiante? Você se sentiu mais corajoso, mais encorajado a tomar boas decisões, a fazer mudanças na sua vida? Me contem. Contem não, né? Anotem. E por último, agora, no passo número 5, né, que é o momento depois da contemplação, é o momento da nossa ação, nosso compromisso. Toda semana que a gente lê a Bíblia, né, nos nossos encontros, a gente tem que botar em prática. Se a gente não botar em prática, não vai fazer diferença, né? Então eu tenho uma sugestão, mas vocês podem adaptar, podem fazer do jeito que vocês quiserem. A minha sugestão é que a gente pegue uma caixinha, né? Por exemplo, eu vou pegar essa caixinha aqui e nessa caixinha eu vou todo dia anotar, pegar um papelzinho, né? Pode ser um papelzinho branco, um pedaço de papel cortado, e vou anotar o que eu tenho medo. E depois de anotar o que eu tenho medo, eu vou falar essa frase aqui: Mas Jesus me disse que até os meus cabelos estão contados, então eu não vou ter medo disso. Essa é a frase. Eu vou passar pelo WhatsApp da mãe de vocês para vocês fazerem isso todo dia. Então vocês vão colocar assim, sei lá, dia 22. Eu tenho medo de... Aí você escreve do que você tem medo, do que você teve medo, do que você está tendo medo, né? Aí você anota. Aí no final você diz assim: Mas Jesus me disse que até os meus cabelos estão contados, então eu não vou ter medo disso. Tá certo? É só isso, o compromisso. Aí todo dia você faz, né, esse compromisso e escreve e coloca dentro da sua caixinha. Aí no final da semana você pode ver dos seus medos que você vai vencendo no decorrer da sua semana, se você quiser adotar por mais de uma semana, por um mês, para você ver o que lhe deixava com medo, mas que você não tem mais medo porque você sabe do tamanho do poder de Jesus, do tamanho do amor dele na sua vida. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham feito o compromisso da semana passada, né? Lido os encontros anteriores do nosso livro da catequese. Continuem lendo, porque são muitos encontros. A gente teve vários encontros, o ano inteiro de encontros, né? Então tem vários encontros para vocês revisarem, para vocês nunca se afastarem da Bíblia, né? Do amor de Deus. E para que vocês se aproximem dele e estejam preparados para viver uma vida de bons cristãos, de bons filhos de Deus. Então é isso, só finalizando, estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau!